Olá, pessoal! Aqui é a Ivana e hoje eu trouxe um tema muito bacana, um tema que vocês andam pedindo para a gente trazer aqui, para discutir, para falar sobre, que é o tema como lidar com pessoas difíceis no ambiente de trabalho. Só que hoje não vou ser eu que vou trazer esse tema para vocês. Hoje nós temos uma convidada para lá de especial. Quem vai falar para vocês hoje sobre esse tema é a Eliana Moreira, uma profissional de vasta experiência no mundo corporativo. Ela também é atuante como facilitadora, palestrante e tantas outras coisas. E aí, eu vou deixar para ela se apresentar para vocês e depois o nosso bate-papo vai rolar solto, tá bom? Eliana, boa noite, tudo bem? Boa noite, Ivana. Obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos ter alguém aqui com tanto conhecimento, né, com tanta experiência, para poder nos ajudar e contribuir um pouco, não só comigo, mas com as pessoas que nos seguem nas redes sociais e falar de um tema que é um tema delicado, que não é tão fácil de abordar, né? Não é. Eu acho que é um tema que a gente tem que ir aprimorando dia a dia e com cada pessoa que a gente se encontra, né? Então, eu sou Eliana Moreira, tenho 53 anos, tenho 2 filhos, o Pedro e a Clara, e eu atuo no mercado há mais de 30 anos, porque eu tenho 53 anos e comecei a trabalhar com 12 anos registrada. Então, eu sou a mais velha de 5 irmãos, e vim de uma família que tinha dificuldades financeiras, então com 12 anos eu já comecei a trabalhar para ajudar no orçamento familiar, né? E aí eu já comecei fazendo a minha experiência de lidar aí com as pessoas difíceis. Tive que aprender um pouco na raça para sobreviver também. Imagina. E eu sou formada em administração de empresas e tenho pós em gestão pública pela PUC. Então eu também tenho essa formação acadêmica. E eu comecei a trabalhar então com 12 anos numa confecção de ajudante. E ali acho que eu já tive o meu primeiro contato com uma pessoa difícil, porque eu comecei a trabalhar com 12 anos, pensa, uma criança, né? Sim. E eu era ajudante ali, era uma fábrica de lingerie. E eu morria de medo porque tinha uma pessoa que era um mecânico, e ele era muito bravo, então a gente tinha medo dele. Só que eu comecei a trabalhar nessa confecção, e um mês depois eu já fui mandada embora. Então, eu tinha medo de falar para meus pais, que meus pais na época eram bravos, eu não podia ser mandada embora. E tinha medo do mecânico que ficava ali, né? Porque, enfim, mas daí naquela época eu comecei a fazer os 30 dias que tinha que fazer. E quando eu fui na parte de cima buscar um fardo de papel higiênico, porque com 12 anos eu era ajudante geral, ajudava a limpar banheiro, fazia de tudo. Eu encontrei com esse mecânico na escada e ele olhou assim para mim, eu fiquei morrendo de medo. Daí ele falou assim para mim, você é aquela menina que entrou esses dias? Eu fiz assim. Ele falou assim, você foi mandada embora, né? E eu morrendo de medo. Eu falei que sim. Ele falou, mas você sabe que você foi mandada embora? Eu com fardo de papel, não sabia se eu passava perto dele, se eu corria, se eu chorava. Daí eu falei que sim. Ele falou, mas você sabe que você foi mandada embora? E eu já estava quase chorando. Eu falei, não. Ele falou que você é muito lerda. Ele falou para mim. Daí eu chorei. Mas aí, Daí ele falou, você queria ser mandado embora? Eu só falava assim. Quando ele falou que eu era lerda e comecei a chorar, ele falou assim, vamos lá que eu vou te ensinar. Você não queria ser mandado embora? Não. Eu vou ensinar, você é muito lerda. Você tem que... Porque eu tinha que cortar as lingerie, as costureiras costuravam um atrás do outro, um sutiã, uma lingerie, né? Sim. E eu tinha que cortar e separar os pacotinhos para amarrar, para depois uma outra pessoa fazer. Daí ele perguntou se eu queria ficar trabalhando, eu disse que sim. Ele falou, eu vou te ensinar. Você fica olhando do lado, você se distrai. Eu era desse tamanho, eu era pequena. Tem que fazer assim. Só que eu acho que o fato de eu ter chorado, eu não ter brigado, eu não ter feito nada, ele ficou com dó e me ajudou a tirar todo o acúmulo que tinha, que eu era lerda, e me ajudou. E ele foi falar com a dona da empresa para que eu me desse uma oportunidade. Daí, uma semana depois que eu tirei todo o atraso, ela veio perguntar se eu queria ficar trabalhando. Daí eu disse que sim. Era o sustento que eu levaria para minha casa. Daí, com isso, eu vi a oportunidade, logo depois, que eu vi que eu podia aprender a costurar. Eu era ajudante. Eu queria aprender a costurar porque ganhava
uma vez a mais, por exemplo, se eu ganhasse 500 sendo costureira, eu ia ganhar 1.500. Uhum. Daí eu tive coragem de perguntar para a dona se eu podia aproveitar meu horário de café para aprender a costurar. Pode, desde que não estrague a máquina. Daí, 6 meses depois, eu já fui promovida. Então, aí foi minha primeira experiência com pessoas difíceis que me ajudaram, né? E acabou Mas que eu te deixo... ajudou, né? Oi? Uma pessoa difícil que te ajudou. Que me ajudou, né? E eu também... O que que eu acho que eu lembro de aprender? De eu ter sido humilde também, de não rebater, de não brigar com ele. Ele brigou comigo, eu não briguei com ele, né? Então, Sim. nesse momento, eu aprendi um pouco a... Às vezes, não entrar na mesma sintonia daquela pessoa que está nervosa, né? E daí, naquele momento, ele pôde me ajudar, talvez, praticar ali a misericórdia dele, eu não sei. Eu sei que eu tive sucesso logo ali, com essa ajuda dessa pessoa difícil que ninguém gostava. Eu acho que essa sua atitude despertou nele generosidade, porque pessoas Generosidade. também É. são generosas, né? Elas E são. daí, né, isso que você falou é bacana, porque recentemente eu fazendo uma retrospectiva da minha história, eu percebi que eu acho que ele foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Olha só. Porque, primeiro, a minha família precisava do meu dinheiro, porque na época meu pai, que era pedreiro, tinha machucado a perna, então não tinha muito dinheiro em casa. E Uhum. pensa, eu levava o dinheiro, né? E eu tinha medo de contar para meus pais, de apanhar, sei lá, 12 anos, naquela época era uma situação um pouquinho mais difícil. E daí ele me deu a oportunidade, 6 meses depois eu fui promovida, Uhum. né? E foi aí que começou o meu caminho. Então eu falo que ele foi a pessoa importante porque ele teve o interesse em perguntar, foi duro comigo, falou a verdade que eu era lerda, mas me ajudou, me Sim. corrigiu e me ensinou. E daí eu lembro, as atitudes depois com a minha equipe, eu faço isso também, às vezes quando a pessoa não está bem, só que eu não falo da forma com que ele falou que me assustou. Eu Sim. falo de uma forma com mais generosidade e falando, mas sempre falando a verdade, porque eu não percebia que eu era lerda. Para mim, eu Exato. estava ali trabalhando, eu achava que eu era o máximo, né? Eu não percebia, alguém teve que me falar, mostrou onde eu estava errada e me ensinou a fazer o certo, né? E foi muito importante. É porque é muito Foi. isso. Às vezes, falar a verdade, isso acontece muito com nossos filhos, né? Eu também Sim, tenho um filhinho de 7 anos, isso acontece muito. Às vezes a gente acha que a verdade é muito dolorosa ou pode ser sofrida. Mas talvez da forma como você fale, ela é muito importante ser dita, porque ela que sim, vai impulsionar a pessoa a melhorar, né? A sim, buscar o melhor caminho. Então, às vezes, a gente também se omitir e não ajudar o outro, mostrando para ele que tem um problema, que tem uma dificuldade, se omitir e não ajudar. É tirar dele a exatamente. possibilidade de enxergar o que está acontecendo para ele buscar também um caminho melhor. Então, Com essa história certeza. foi super bacana e eu queria te agradecer de compartilhar com a gente, porque é uma história sua, né? Eu E não aí, tinha nem pensado em falar, que surgiu aí a é, possibilidade. obrigado por compartilhar com a gente, tá? Eu separei aqui algumas perguntas, até algumas perguntas que meus clientes fazem nas oficinas que eu dou, ou fazem através das redes sociais, sobre esse assunto, né? Como lidar com pessoas difíceis, principalmente no ambiente de trabalho. Só Correto. que, antes de entrar na pergunta do tema, como você é atuante como facilitadora, e aqui a gente tem muitas pessoas que trabalham como facilitadores, eu Sim. tenho várias pessoas que acompanham na rede e elas estão atuantes dentro desse mercado como facilitadoras. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua experiência como facilitadora, por favor. Tá. Eu atuei como facilitadora no projeto do Sebrae aqui na cidade, que era uma parceria do Sebrae com a FACESP, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Porque dentro da associação comercial, lá atrás, né, alguns anos atrás, o forte da associação comercial a serviço era a consulta do SBC, porque Sim, se vendia muito por crediário. sim. Então, você abria um comércio, você logo ficava sócio da associação comercial para ter esse serviço, para você poder fazer a sua venda aí com segurança. Com a evolução aí do mercado,
começou a entrar aí o dinheiro, o cartão, as associações começaram a perder um pouquinho desses clientes, porque algumas empresas já estavam adotando o início do cartão. A preocupação da federação era exatamente isso, que a associação comercial tivesse outros serviços para atrair aí sócios. Então, eles trouxeram esse projeto Empreender, que vem uma metodologia da Europa, da Alemanha. Que seria o empreender? O empreender, a missão dele é incentivar os empresários do mesmo segmento a não serem concorrentes, a se unirem para se fortalecerem. Vamos colocar um exemplo na associação comercial de empresas de lojas de confecção. Numa cidade, elas seriam concorrentes entre elas. Esse projeto era para trazer esses empresários dentro da associação e oferecer uma metodologia que é o empreender, que incentiva o associativismo. Daí eu fui facilitadora desse projeto, capacitada pela FACESP, com essa parceria do Sebrae. O Sebrae entrava com um aporte financeiro, no caso do meu salário, né, do facilitador. A metodologia era exatamente unir os inimigos, né, para que eles se fortalecessem. Então, por que nós vamos brigar pelo mercado? Vamos nos fortalecer como? De repente, fazer uma compra em conjunto, fazer um evento em conjunto, discutir. Então, o meu papel era levantar com eles. Então, tinha uma metodologia de reunião, como você já ensina o teu público, tinha uma metodologia. Então, vamos levantar os problemas. Primeiro passo é fazer a chuva de ideias. Cada um vai falar. Lógico que a gente explicava para eles que o objetivo era se unir para crescer, né? Juntos somos fortes. Daí eles falavam todas as dificuldades que eles tinham, daí eles percebiam que a dificuldade que eu tinha, outro empresário tinha também. E juntos tentar encontrar uma solução. Juntos. Então, meu papel era incentivar que cada um falasse e juntos encontrar a solução. Então, escolher daí pelo consenso qual que é a dificuldade. Então, eu vou dar um exemplo. Nós formamos 5 núcleos setoriais nesse período. Então, um era de lojista mesmo. Uma dificuldade, eles precisavam diminuir o custo. Então, vamos comprar sacolas em conjunto? Fomos buscar fornecedores de sacola em conjunto. Começaram a comprar. Daí tinha um que falou, eu já faço uma compra em São Paulo. Apresentou esses daí para esse fornecedor. Daí, eles tinham que fazer a compra em São Paulo, nós somos no interior. Começaram a fazer compra em conjunto, ou seja, ir com o mesmo carro. Economizava, então, sabe? Então, essa era a ideia. Então, como facilitadora, eu tinha esse papel de reunir. Depois, fazer um plano de ação. Então, o que nós vamos fazer para fortalecer? Com esse grupo, nós fizemos esse trabalho, depois fizemos um folder em conjunto, com apoio da associação, para distribuir para os clientes. Fizemos um desfile no meio da avenida, para dar nome. Então, o objetivo foi trazer os lojistas dentro da associação comercial, que antes era mais fechada, porque eu era sócio só para fazer a consulta do SPC. Sim. Então, a associação começou a oferecer um outro serviço e trazer dentro os lojistas. Eles começaram a sentir a associação deles, tanto que até hoje, esse projeto foi em 2006, faz 12 anos, os últimos diretores e o pessoal agora são aqueles empresários que começaram a participar, porque eles começaram a sentir a associação à casa deles. Esse era um projeto do Sebrae, que o Sebrae apoiava junto com a FACESP. Os comerciantes começaram a sentir o desejo de ter o Sebrae na cidade que não tinha. Daí nós começamos a levar a demanda e juntos com a prefeitura, a Câmara Municipal, aprovou-se uma lei, a prefeitura entrou com um aporte financeiro para pagar os agentes e conseguimos implantar a unidade do Sebrae dentro da associação, e Salto passou a ter, então, uma unidade do Sebrae. Então, fruto desse trabalho, né, então se foi levantando, vendo as dificuldades, então, eles tinham necessidade de ter uma capacitação de gestão. Daí tinha o Sebrae que oferecia isso. Nós trouxemos o Sebrae hoje aqui na cidade, ele é dentro da associação que cedeu esse espaço. Então, numa parceria entre a associação comercial que cedeu espaço. A prefeitura que até hoje faz o aporte financeiro das duas agentes, que agora é 2 agentes. A Associação da Indústria, que entrou na época com maquinário, computador. Então, uniu as entidades e também começou a unir os empresários. E hoje, aquela iniciativa que teve lá atrás, que na época nós chamamos 5 núcleos, um de lojistas, né? Que antes eles eram inimigos entre eles, passaram a ser
parceiros. Um Parceiros, de restaurante, um sim. de só de artesanato, um só de indústria. Obviamente que o projeto era por um ano, era Uhum. para mostrar que existia esse caminho. Daí, esse projeto que eu estava como facilitadora, ele foi um dos melhores do estado de São Paulo no ano de 2007. Daí, então, o Sebrae resolveu fazer o aporte financeiro por mais um ano. Daí, eu fiquei, então, por mais um ano. E depois, o presidente da associação, vendo o resultado, que começou a ter mais sócios, mais Sim. movimento, ele fez pelo terceiro ano o aporte financeiro. Eu fiquei 3 anos nesse projeto, entendeu? Sensacional. Foi mais ou menos assim essa experiência. E é muito importante que os facilitadores que hoje trabalham, inclusive em órgãos públicos e empresas privadas, porque as empresas privadas também estão notando a importância de se ter alguém para conduzir as conversas, né? E Claro, tem um facilitador que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: o facilitador, ele é o mediador de boas conversas entre os adultos. é Conversas isso mesmo. difíceis, conversas importantes, que ele ajuda a se tornar boas conversas. E é muito interessante a gente abordar aqui essa importância do facilitador e como que um projeto, né, mediado por esse profissional trouxe tantos benefícios, trouxe tantos resultados. Com certeza, porque no dia a dia, então, aquele grupo de empresários ou mesmo de colaboradores, cada um já tem a tua missão, o teu problema para resolver. E ele concentra a energia ali. Então, o facilitador, ele é algo que ele é alguém que vê de fora, ele consegue ver o todo e amarrar as pontas, né? Unificar, unir as fortalezas, melhorar as fraquezas. Exato. E ali vira um forte, né? Isso, Onde as pessoas se apoiam e vão desenvolvendo e crescendo. Com com esse certeza. facilitador ajudando que elas façam a condução desses assuntos, façam os planos de ação, coloquem em execução. Isso é que eu Isso, tenho dito para as pessoas, dessa importância desse profissional. E aí o com seu certeza. depoimento veio de encontro, assim, eu acho que até os anseios, né? Que às vezes as pessoas ficam, mas o facilitador não é um profissional que a gente escuta muito falar ou que tem muitas oportunidades. Só que eu acho que esse jogo está virando, né? O Sim. facilitador tem sido muito citado, tem sido procurado, tem acontecido muitas oportunidades nessa área, e eu acho que uma coisa que tem que caminhar junto é a gente se preparar para isso. A gente se Exatamente. Se você se prepara. prepara, né, você está ali com um grupo de empresários nesse caso, e você se prepara conhecendo o mercado, conhecendo o que você pode. Então, nós, juntamente com o pessoal do Sebrae, que também apoiava muito, começamos a levar esse grupo de empresário, por exemplo, em missão de negócios, em feiras em São Paulo. Então, tudo acontece em São Paulo. Quem está aqui no interior não tinha acesso. Então, começamos a ir. Como que nós vamos? Vamos, a princípio, alocar um ônibus, daí divide, daí vamos juntos. Mas vamos na feira como? Vamos preparar. O que nós vamos procurar na feira? Fornecedor de sacolas, ou de etiqueta. Já ir preparado para aproveitar aquele dia. Sim. Daí era muito bacana que você começa a trazer resultados e você começa a mudar o teu mundo de negócio. Você está aqui no interior, você vê só a sua loja, você não conhece o que tem lá fora. Quando você vai na missão junto com a equipe, anima, né? Então você se fortalece. E o facilitador tem essa vocação de ajudar e dar o caminho, né? E direcionando, orientando. Muito, muito sensacional a gente ter a oportunidade de ouvir a sua experiência e trazer para as pessoas que estão buscando esse desenvolvimento, estão buscando qualificação nessa área, para ver como ela é importante e as oportunidades, né? Com certeza. Bom, agora eu vou começar as nossas perguntinhas aqui sobre o nosso tema, né? Como lidar com pessoas com comportamentos difíceis. E eu separei, se eu deslocar um pouquinho aqui, é porque eu estou lendo as perguntas aqui do lado, viu? Tá. Então, vou fazer a nossa primeira pergunta aqui. Eliana, eu acompanho você nas redes, vi alguns vídeos, né? Onde você, inclusive, abordou sobre o tema. Tem um vídeo muito interessante seu no YouTube. Depois a gente vai deixar o link aqui nas redes Ai, que bom. sociais da Eliana para a nossa audiência acompanhar, principalmente aqui os mineirinhos de Belo Horizonte que me acompanham, também acompanhar o trabalho da Eliana, que eu acho que vai acrescentar muito para todo mundo, e a gente vai deixar aqui as descrições, tá? Então, nesses vídeos, a Eliana abordou um pouco e ela falou uma coisa muito interessante lá.
Ela fala assim, que não existem pessoas difíceis, que existem comportamentos difíceis, né? É, Você fala isso em alguns vídeos. E eu achei isso muito bacana mesmo. E aí, eu coloquei uma pergunta assim, se você poderia nos mostrar alguns tipos de comportamentos mais comuns, né, no ambiente de trabalho, que a gente pode identificar como um comportamento difícil. E como que os gestores, os facilitadores ou os líderes podem tratar esse assunto, como você contou na sua história inicial, sem ser grosseiro, sem colocar medo ou fazer isso por medo, né? Evitar que a pessoa mude o comportamento dela por uma atitude mais assim opressiva. Pelo contrário, como é que eu identifico comportamentos difíceis? Às vezes a pessoa teve uma atitude ali no dia, mas não é que ela tem um comportamento difícil. Às vezes ela está passando por um momento. Então, tem alguma forma da gente identificar o que não realmente é característica, né? Essa pessoa, essas pessoas têm um comportamento difícil e qual seria o melhor caminho da liderança conversar, tratar quando ela identifica de uma forma também generosa, né? De uma forma que dê oportunidades. Ivana, nesse período de 30 anos que eu tenho trabalhado, eu acho que o que me ajudou muito, tem um lado, aqui eu não vou discutir religião, mas o cristianismo me mostrou muito bom esse caminho de amar o próximo. Daí amar o próximo, teve uma época quando eu era jovem, porque com 17 anos, 15 anos, eu já fui líder do grupo de jovens. Eu achava que a gente precisava ser boba das pessoas, né? Então, teve aquela fase que a gente vai aprendendo. Depois, com o tempo, logicamente que eu fui estudando, eu percebi assim, que primeiramente eu que tinha que ter esse equilíbrio. Porque se eu sou líder, eu acho que eu tenho que ter esse equilíbrio para poder analisar o perfil de cada pessoa. Então, num grupo, todo grupo que você vai liderar ou vai conversar, você encontra aquela pessoa, vamos pensar, você chegou na empresa, você foi contratada para desenvolver um trabalho, e tem pessoas lá que já faz 10 anos, 15 anos que está lá. Você chega, você representa uma ameaça para a pessoa quando você chega. Aquela pessoa, às vezes, ela não está contente, é um tipo de temperamento que a gente encontra muito. Ela não está contente com a empresa, mas ela também não quer sair, não tem coragem. Eu falo que às vezes é o bola murcha, né? Se você chega, ela quer te derrubar. Porque se ela chega e percebe que você está com muita vontade de mudar, você acaba sendo uma ameaça dela, quer meio que sabotar você. Ou ela sabota diretamente, de repente, se você vai falar, vamos fazer isso, né? Vou chegar, vou mudar, ela vai te sabotar, porque você representa uma ameaça para ela. Sim. De uma certa forma, por mais que ela está cansada daquele local, ela também está na zona de conforto. Ela não quer sair dali. É melhor eu ficar aqui, porque eu tenho o meu salário para comprar meu arroz com feijão, sei lá. É melhor porque eu também tenho medo. Normalmente as pessoas assim, elas são inseguras, têm medo de enfrentar o novo. Tem medo das Né? mudanças, né? Normalmente elas ficam apavoradas com as mudanças, né? Das mudanças. O que elas têm que fazer? Daí o que eu percebi, se eu chego num local assim, eu também não posso chegar falando que eu vou mudar tudo. Né? Então, um facilitador, um consultor que chega para fazer alguma coisa, daí é aquela coisa que eu ouvia muito de ouvir mais e falar menos. Então, eu uso essa técnica. Se eu vou num lugar fazer um trabalho, então eu vou numa empresa lá, eu vou fazer uma experiência dessa experiência de ouvir e não falar. Então, de tentar ouvir todos os personagens envolvidos, fazer mesmo um levantamento, conversar, ouvir, e sempre explicar mais ou menos a minha missão ali. Olha, eu vim aqui para fazer isso, mas eu queria ouvir você que já está há 10 anos aqui. A pessoa começa a se sentir importante. Então, você também não chega abafando. Eu já fiz isso de chegar querendo abafar. Não dá certo. Você até pode, assim, mas vai demorar mais para você conseguir o resultado. Então, a experiência que eu fiz todo esse tempo, que dá certo, é você chegar com essa disposição de servir. Então, eu vou lá levantar, sem fazer muito alarde daquilo que você veio fazer. Você não precisa se aparecer naquela hora. E descobrir, de repente, uma missão que você vai fazer. Eu vou melhorar os resultados da equipe.
Então, chegar junto, conversar. Primeiro você conversa, fazer um diagnóstico, sabe? Sim. Com quem te contratou, por exemplo. Uhum. Pergunta as dificuldades. Depois é uma equipe de 10, você vai ouvir. Quando você está com a disposição de ouvir, você já vai percebendo a forma de ser de cada integrante do grupo. Tem aquele que já é, aquele que é solidário, ele já acolhe, ele quer mudança, aquela pessoa proativa. Então, você já tem metade do grupo ali. Tem aqueles que é o emburrado, tipo 7 anões, né? Enfesado. Sim. Você vai deixando esse meio por último, vai ouvindo os outros. Normalmente, esse que é o mais enfesado, ele é o mais inteligente. Assim, ele tem informação, ele só não sabe colocar em comum. Daí pode ser um papel do facilitador quem vai desenvolver, é tentar extrair. Daí você vai ter que praticar a empatia, se colocar no lugar dele. Então, às vezes se você chega, por exemplo, a gente está trabalhando aqui junto, vou trabalhar com você, eu não posso querer entrar no teu território e querer mudar, eu não posso ser invasiva. Eu acho que tem que ter esse respeito e de ver, depois que eu colho todas as informações, daí eu sei onde vou mexendo cada pecinha. Mais ou menos assim que eu faço e dá certo. Daí você vai percebendo a forma de falar com cada um. Então, se você tem uma pessoa que tem um gênio difícil, que está sabotando ali, você quer implantar um projeto, você tenta conhecer essa equipe, automaticamente, se você tiver 50% da equipe mais um, é mais fácil de você ir trabalhando com aquela pessoa. Normalmente, essa pessoa, talvez você precise falar com ela em particular, fazer aquela chamada. Então, está aqui 10 anos, a gente precisa melhorar a equipe, a gente está trabalhando, você quer dar alguma sugestão? Daí, olho no olho, porque você precisa derrubar esse gelo que existe, às vezes dentro dela mesmo que ela não está percebendo. Se você tem a metade da equipe, depois é mais fácil de você ganhar. Lógico que seria mais fácil a gente poder ter a equipe dos sonhos, né? Escolher todos os jogadores. Mas não é. E quando a gente consegue fazer isso, daí você consegue ver que às vezes você busca a perfeição. Às vezes o imperfeito em conjunto te dá uma rentabilidade melhor, resultado melhor. Então, mais ou menos isso. Não sei se deu para entender. Não, bem sim. É mais ou menos o que a gente pensa a respeito foi a forma como você abordou que foi até uma forma nova de eu ver. Por exemplo, se você tem uma pessoa difícil, você identificou que tem um comportamento difícil, que pode até ser sabotador, então primeiro você tem que ganhar as pessoas que não têm um comportamento difícil. Aquelas pessoas que estão abertas. Fortalece a equipe. Então, você está fortalecendo aquelas pessoas que querem participar do trabalho para que, dessa forma mais forte, mais consistente, você consiga envolver a pessoa que tem esse comportamento que talvez cause uma estranheza, né? E que pode prejudicar o trabalho. E aí, o que você disse também, tem hora que a gente precisa do feedback, que a gente precisa do olho no olho, né? Sim. Olha, o trabalho é esse, você vem junto, né? E de que forma que a gente pode vir junto? De forma que a gente pode te ajudar e você pode nos ajudar. Então, isso mesmo. Eu diria até antes, digamos assim, quando você vai fazer um projeto que você acertou com o dono da empresa, por exemplo. Antes, hoje, eu já tenho essa liberdade de perguntar: o que você espera do meu trabalho? Né? Daí ele vai falar: tá, então eu posso te ajudar. Eu tenho experiência e vou fazer isso. Sim. Mas, para isso, o que eu posso, até onde eu posso chegar? Eu já pergunto antes, eu faço já meu contrato ali de atuação. Sim. Antigamente eu tinha medo, né? Então, mas hoje eu já pergunto. Já cheguei a não fechar a consultoria ou trabalho porque eu vi que não ia ter forma de atuar. Eu ia ficar impedida. Então eu pergunto, daí eu sabendo até onde eu posso chegar, eu sei até que limite eu posso fazer para trazer a pessoa para a equipe. Então eu tento fazer, na maioria das vezes deu para trazer. Teve casos que não deu. Então, sim, olha, eu tenho 10 jogadores, tem um que não vai jogar, e se ele não fizer a parte dele, a gente não consegue, precisa trocar. Né? Então, sim, nesse ponto. Sim. Mas, pela minha experiência, quase todos conseguem vir. Obviamente que nós somos emoções, o ser humano é emoção. Então, às vezes, eu percebi que, antes de você falar direto, às vezes você pode colocar um filme, que eu vi até que você já dá também essa sugestão, um vídeo, como que nós vamos trabalhar em equipe? Então, você coloca um filme para a equipe assistir e falar assim: o
Que bacana. Vamos imaginar que esse vídeo que nós assistimos, né? Tem um vídeo que eu sempre gosto de assistir, que é de um balé, que mostra o show deles, um sapateado. Quando você olha, tem uma perfeição. Sim. Eu colocava esse filme, que eu não lembro o nome agora, e mostrava. O que vocês acharam do filme? Ai, tá lindo. E os passos? Nossa, perfeito. Porque a pessoa tá tão ali que não tem tempo de assistir um show, né? Sim. Fazia essa comparação, essa abordagem. Será que eles conseguiram chegar nessa perfeição de passo de um dia para a noite? Não. Trabalhar a equipe é fácil? Teve os momentos difíceis, porque daí eles começam a perceber que entre eles também. E daí eu faço muito isso. Eu uso muito filme ou uma mensagem para trabalhar a equipe. Tentar colocar a equipe em sintonia, como um maestro que tem que preparar cada instrumento numa orquestra. Sim. Tem o seu som, o violão, né? Cada um tem que afinar o seu instrumento para depois tocar em conjunto. Okay. Mostrar para eles que nós estamos ali no trabalho em equipe, todo mundo precisa ganhar. Se ele não afinar o instrumento dele, num show vai estar desafinado, daí ele vai saber que a responsabilidade é dele. Se eu tenho aqui os 9 músicos, a nova pessoa da equipe que está bem, ele não, o próprio grupo começa a forçar ele, sabe? A exigir, ele sente essa pressão também. Como se fosse uma força de atração, né? Então, ao invés de a gente chegar e falar assim, é você que é o culpado, é envolvê-lo e a situação, o próprio grupo vai mostrando, né? Tem uma experiência nessa parte, uma época na confecção, numa outra, eu acabei sendo líder de uma confecção e tínhamos que... nós montamos o método just in time de produção, eu também atuei nessa época. Só que eu não conseguia ter produção, porque era tudo rápido, então tinha os sabotadores, porque... elas ficavam bravas que o chefe ficou bravo, que tinha que dar produção, quebrava a máquina, quebrava a agulha, o mecânico vinha toda hora arrumar. E eu comecei a observar isso, então não conseguia ter a produção. Cada célula tinha que fazer 500 calças por dia, por exemplo. Daí eu comecei a criar, uma época a gente queria trabalhar para compensar os dias de carnaval. Então, ao invés da gente sair às 5, a gente saía às 7, para a gente poder ter aquela semana do carnaval. Sim. E daí, elas não queriam ficar até 7, eu comecei a falar, vamos dar produção, se a gente terminar, eu era líder, eu peço para o chefe para a gente sair mais cedo, e ao invés de a gente ficar às 7, a gente saía às 6h30, era tudo mulher, a gente queria chegar mais cedo, né? E deu certo. Depois eu apresentei para o chefe a proposta da gente, então, eu falei, quanto você precisa por semana e tal? E se a gente conseguir terminar mais cedo na sexta-feira, a gente pode sair mais cedo? Daí eu comecei a fazer essa proposta para o grupo, que eram 25 costureiras. Fizemos, só que daí eu falei, olha, vocês viram que no carnaval deu certo? Eu estou fazendo uma proposta ousada. Se a gente conseguir atingir a produção da semana, que daí o patrão precisa, nós saímos mais cedo na sexta. Só que eu tive que convencer o patrão que ele ia economizar energia, ia ter a produção. Legal, legal, com qualidade. O que acontecia? Aquelas pessoas que quebravam a agulha, o próprio grupo começou a não querer. Sabe? E daí, meio expulsar, então não era eu a líder, o grupo começou a me ajudar. Eu tinha os meus ajudantes. Sim, sim. E daí, no final, a gente tinha um aproveitamento de praticamente 95%. Mesmo aquela pessoa que faltava muito, tinha testado, quando ela precisava realmente ir para o médico, trato. Eu vou ao médico, vou na ginecologista. 3 horas eu vou ficar fora. Então, ela tinha que pagar aquela produção que ela estava devendo para o grupo, não para a Eliana, que era líder. Sim. Então, você envolve o grupo e aquela pessoa que é difícil, que era sabotadora, que quebrava, ela viu que se ela saísse fora, ela ia perder, ela não ia sair mais cedo na sexta-feira. E a gente começou a sair mais cedo na sexta, chegou uma época que a gente não trabalhava na sexta. E o patrão feliz, porque tinha produção, tinha qualidade e economizava energia. É mais ou menos assim que dá pra... Isso que você falou tem uma coisa muito interessante, porque o grupo ele tem uma força muito grande, porque normalmente a gente quer se sentir pertencido. Pertence ao grupo, isso. Gosta de pertencer ao grupo. E à medida que não é a Eliana que está me tirando do grupo, mas o próprio grupo. Porque o meu comportamento não se adequa ao comportamento do grupo. Então, eu acho que isso faz com que a gente pense e volte para o grupo. E tente ter o mesmo comportamento equilibrado para continuar pertencendo ao grupo.
né? Porque senão o caminho vai ser sair daquele emprego, sair daquela empresa, porque o grupo já admitiu que quer aquele caminho. Essa questão do Exatamente. grupo ela é muito forte, né? Por causa É, do pertencer ao grupo, que todos nós temos, né? Não só no isso. ambiente de trabalho, mas na vida social. E daí, usando, você falou bem a questão do facilitador. Então, o líder, o gestor da equipe, ele tem que, talvez, perder aquela, eu sou chefe, eu que mando. Então, ele tem que ser o facilitador. Eu vou usar o gancho que você deu. Ele tem que ser o facilitador, que Sim. vai facilitar, ver como que ele vai unir os comportamentos, aproveitar o melhor de cada um, né? É. Porque nem todo mundo é um jogador Neymar, né? Cada um tem um que vai passar, tem outro que é melhor para, sei lá. Então, você vai percebendo na equipe, como um facilitador, o forte de cada um. Tem no grupo aquele que é líder, ele acaba te ajudando. Tem aquele outro que é todo organizado, que vai. Então, daí se vê que tudo é importante. Eu lembro no grupo de jovens que tinha uma religiosa que ela falava, quando ela queria falar para os jovens, que o jovem tinha que se unir, que no corpo humano, eu nem sabia disso, não sei se ela falava, eu guardei isso. Se a gente perder a ponta do dedão do pé, a gente não consegue pular. Então, toda parte do corpo é importante. Então, numa equipe, todos são importantes. Cada um vai ter o seu papel. E cabe ao facilitador, né, ao gerente, eu vou começar a utilizar isso, que Sim. é o gerente, ser o facilitador, de aproveitar aí a capacidade de cada um para formar o todo, um corpo ou um time, né? Sim. E só para completar esse assunto que a gente está falando, outro dia eu fiz um conteúdo e coloquei, né, para as pessoas, e nesse conteúdo eu falei que lideranças, gestores são didaticamente facilitadores. Se a gente traduzir, Olha, se a gente entender isso didaticamente, nós somos facilitadores também. É uma das funções, é um dos nossos papéis facilitar essa interação entre os grupos, né? Esse com trabalho em certeza. equipe, fazer essa boa conversa é uma das funções, né, dos gestores, dos líderes, dos gerentes, é ser um facilitador. A gente tem tentado trazer isso muito para a realidade também dessas pessoas no mundo corporativo. Ai, que bacana. Eu não usava esse termo facilitador com o gestor. Eu sempre acho que ele que tem que conduzir. Agora eu vou começar a usar Que quando ele também. quer fazer ali a boa conversa, né? Olha, vamos sentar aqui, vamos achar uma solução para esse problema. Ele didaticamente está facilitando a situação, o assunto, buscando a solução em conjunto, né? É o que você falou, ele não está tomando para ele o centro das atenções, né? Eu que concentro, eu que vou dar todas as soluções, porque isso também inibe um pouco as pessoas de participarem e engajar, né? Participar, É, engajar, contribuir. Então, a gente tem falado sobre essa importância de também ser um facilitador. Bom, eu tenho isso mais mesmo. perguntas aqui para você, tá? Bora lá. Uma terceira pergunta que a gente fez é como que a gente pode lidar com comportamentos de sabotagem, que você indicou no início, né? São aqueles Sim, indivíduos que declaradamente ou disfarçadamente estão sabotando algum trabalho. sim. Primeiramente, eu acho que quando você reconhece, você está na equipe, eu sempre costumei fazer assim. Então, vou fazer um projeto, vou fazer um evento. Não vai dar certo. A pessoa fala, não vai dar certo, a gente já tentou, não deu. Ah, não, por quê? Daí eu ouço, eu não falo o que eu vou fazer. Eu nunca entro na briga com a pessoa. Eu não falo o que eu vou fazer. Ah, tá. Eu vou fazendo sem ele perceber quase, porque ele vai querer sabotar. E para mim não me interessa, porque eu quero fazer e eu sei que dá para fazer. Então, antes de tudo, nesse caso, se você tem a segurança daquilo que você vai fazer, é bacana. Então, você vai que meio que ignorando a pessoa e fazendo, trazendo o grupo para você e fazendo, depois mostrando para ele que a teoria que ele dizia que não dava certo, dá certo. Só que você tem que ir isolando e não deixando ele opinar no grupo. Normalmente essa pessoa tem influência no grupo, essa pessoa, então ela quer. Você tem que meio que desmontando essa liderança dele,
voltando, trazendo a equipe para você. E observando. E quando já teve casos que eu cheguei e falei, então, você falou que não deu, mas vamos tentar trazer ele para o grupo. E deixar ele muito próximo de você olhando, sabe? Porque às vezes ele quer sabotar, às vezes ele vai fazer uma fofoca, às vezes ele tem acesso ao dono da empresa, às vezes ele inventa alguma coisa. Normalmente eu já passei por pessoas assim, que vai sabotando e dando. Agora, se você consegue mostrar um resultado para a pessoa que te contratou, a pessoa que te contratou começa a confiar no teu trabalho que é positivo e também não, você vai enfraquecendo esse sabotador, sabe? Não sei se está dando para entender. Sim. Vai enfraquecendo. Agora, se você tem segurança daquilo que você faz, então é fácil lidar com esse sabotador. Você já conhece ele. Vai isolando. O resultado é maior que as ações dele, né? Os resultados. Porque, na verdade, todo mundo que te contrata, quando contrata para fazer um trabalho, quando você vai fazer, a pessoa quer resultado. A partir do momento que você passa a dar o resultado para ele, ele vai ver que vale a pena confiar em você. Então, automaticamente, você não precisa dizer para ele. Se você diz, daí que ele vai querer te sabotar. Sim. Então, eu falo que menos é mais. Nessa hora, você não pode ficar falando para ele. Então, eu descobri isso, essa técnica também de ouvir mais e falar menos. Sim. Chegou uma época na minha vida que eu tinha vontade de falar, porque eu sabia fazer, eu queria ensinar. Daí, o desejo de unir todo mundo, eu já contava tudo. Ter sabedoria. Eu acho que é ter sabedoria do momento certo, de passar as informações, só as que são importantes para ele, e não trazê-lo assim para a intimidade do teu negócio, do teu planejamento. Você tem que pensar que ele precisa de ajuda. Ele não sabe, mas você sabe que ele precisa. Sim. Então, você vai dando as orientações em conta-gotas para ele, se ele quiser mudar. Você vai percebendo. Caso não, você vai isolando. Não pode contar o segredo ali do teu planejamento para ele sabotar. Até que aos poucos você vai conseguindo e ver se você consegue ganhar ele para a equipe. Às vezes dá, porque daí, que nem você falou agora há pouco, ele percebe que ele vai ficar de fora, ou ele sai de vez, que há casos que sai de vez, né? Sim. Teve um cliente meu, uma vez, eu fui fazer um trabalho, ele tinha uma funcionária que estava há mais de 10 anos. Os próprios donos não gostavam da atitude dela. A equipe não gostava dela. Só que na frente dos donos, ela puxava o saco. Sim. Falava. Por detrás falava mal. E os donos, porque ela era mais velha, acreditavam nela, porque eles também não tinham a experiência de tocar o negócio da liderança, eles não tinham essa facilidade. Então, eles achavam que ela, por ser mais velha, podia ser a líder. Sim. Mas ela não tinha as características de uma boa liderança, porque a equipe não gostava. Então, eu percebi isso. E daí, aos poucos, eu fui vendo isso. Então, na frente do dono, ela puxava o saco, aí deixa que eu faço. Depois ela falava mal. Uhum. E era uma empresa pequena, o dono deixava ela frequentar a casa, sabia de valores, sabia quanto faturava. Na oportunidade, ela tinha ciúmes do dono e também não queria que ninguém da equipe pudesse ocupar o lugar dela. Então, daí é uma dinâmica que o facilitador ele tem que estar preparado, porque eu não posso chegar para o dono e falar mal de uma pessoa que ele confia. Eu tenho que fazer de uma forma, apresentar perguntas de uma forma que ele vai perceber. Porque se eu chegar e falar, também não vai dar certo. Talvez ele prefira dispensar você que está fazendo e ficar com aquela pessoa que ele já está há 10 anos. Então, daí vai, Ivana, do facilitador ter preparo técnico, preparo emocional e sabedoria para lidar até com o dono da empresa para dizer. Então, você não pode chegar e falar, talvez perguntar, então, mas quanto que ela dá de produção? E se a gente fizesse isso? Normalmente essa pessoa, ela reclama, ela fala, eu tô com muita coisa, né, tal. Então, de repente, assim, vamos fazer uma estratégia, já está com tanta coisa, vamos dividir, pelo menos fica com menos, você já começa a tirar aquilo e dá para uma outra pessoa, aproveitar o período de férias, né? Foi uma coisa que eu fiz, aproveitei, essa pessoa pegava férias, mas ela ia todo dia lá, de medo de perder, sabe? Nós conseguimos mudar, essa pessoa saiu da empresa, daí os donos perceberam que era dessa forma, que eles passaram a ouvir
outros. Então eu comecei a, por que você não ouve, você não conversa, por que você não fica, enxergar. Não sei se deu para entender mais ou Eu menos. sei entender. Inclusive, é uma situação que eu vivi várias vezes. Você foi falando e eu fui lembrando. Eu tenho muitos anos de mundo corporativo e, como eu era consultora de sistemas, eu vivia em várias empresas ao mesmo tempo, de vários segmentos, com várias pessoas com comportamentos diversos. E Sim. muitas vezes eu achava que a melhor forma era ser sincera, era dizer o Uhum. que exatamente as pessoas faziam. Eu era sincera como não se pode ser. Hoje eu Isso. entendo isso. Não é deixar de ser sincera, não é se omitir, mas eu era como não se pode ser. E não só me prejudiquei em muitos projetos e oportunidades, como acredito que prejudiquei muitas pessoas também. Pela forma Sim. de colocar e de querer que as pessoas entendessem que aquele comportamento era errado, e ela tinha que imediatamente parar. E não é isso. O que você falou, eu aprendi a duras penas, né? Com vivência mesmo, com prática, errando, acertando, errando, acertando. Que o sabotador, e de forma geral, o caminho de expor as pessoas nunca é o melhor caminho. Né? De É, expor, de mostrar, nunca é o melhor caminho. As outras pessoas têm que reconhecer que isso está acontecendo. Você tem formas de ir indicando que tem um isso. comportamento que não é legal, que atrapalha o grupo, né? Que sabota o trabalho, você indicando esse comportamento, mas expor. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre generosidade, que eu falo que uma das formas de ser generoso é não expor o outro, por mais que Exato. ele ache que ele esteja errado, né? É, Não expor. Chiara Lubick, que é uma admiradora que eu tenho de um movimento religioso que eu aprendi muito, ela falava que para corrigir uma pessoa, a gente tem que primeiro, o que a gente fala, né? Vamos elogiar em público e corrigir em particular. Mas antes de você corrigir uma pessoa, você observar o lado positivo dessa pessoa. Então você pode falar assim: olha, Ivana, eu acho bacana você tem iniciativa, você é rápida para fazer, que bacana. Mas você sabe que talvez naquela hora de você expor, você poderia falar com um tom mais baixo, ouvir a outra pessoa. Então, saber orientar. Então, quando crítica, né? Quando se fala crítica, né? Quando você vai fazer, tem que ser de uma forma que você vai poder ajudar o outro. Se for para você fazer uma crítica que a gente fala, você está errado, 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 não vai ser bom para você nem para a pessoa, você não vai ajudar a pessoa. Então tem que pensar, o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa que talvez ela não percebeu. E daí uma melhor forma, talvez, é valorizar o que ela tem de positivo, porque todas as pessoas têm coisas positivas. Uma Sim. pessoa sabotadora, normalmente, ela é insegura. Uhum. Ela é insegura e ela tem medo do novo. Então, ela se protege na zona de conforto. Sim. Então, se você observou isso, no fundo, ela precisa de ajuda. Talvez se você evidenciar, mostrar para ela os pontos fortes, você consiga ajudá-la a dar um salto e a colocar em comum aquilo que ela sabe. Daí vai do facilitador. Agora, se o facilitador vai entrar na mesma sintonia dele e querer brigar, daí não vai dar certo. Então, daí é legal, eu tenho falado muito isso, né, nos meus vídeos, que o líder ele tem que se preparar emocionalmente. Cada um vai fazer da sua maneira. Eu tenho feito uma experiência de diariamente fazer uma leitura de alguma coisa, pegar um livro e ler e tentar aplicar. Daí eu vou meio preparada para aquela situação. E se eu encontro um momento de conflito, eu prefiro não bater de frente, esperar e depois, num outro momento, com um novo olhar. Eu sempre lembro de uma historinha dessas que circula para gente pela internet, de uma menina que ela ganhou um brinquedo muito bonito da mãe dela, um brinquedo. E ela foi brincar com a amiguinha, com a vizinha, brinquedo e brincaram. E a mãe foi lá chamar, vamos, eu imagino que era um brinquedo de montar pecinhas. Ela falou, ai mãe, a gente tá brincando. Daí a mãe falou, não filha, a gente precisa ir em tal lugar lá, acho que era dentista. Deixa aí. Daí ela falou para a amiga dela, posso deixar aqui? Você cuida? A menina falou, cuido. Ela foi onde ela tinha que voltar, daí ela correu,
voltou para casa dessa amiga. Quando ela olhou na sala, o brinquedo estava todo destruído. Ela saiu correndo. Não sei se você conhece essa história. Não conheço. Ela saiu correndo para a mãe e falou: mãe, eu odeio a minha amiga, ela quebrou meu brinquedo, eu odeio ela, eu tô de mal, eu odeio. Daí a mãe, que é a facilitadora, que é a líder, ela falou assim: filha, calma, você não sabe o que aconteceu. Eu sei, foi ela que quebrou, eu deixei ela brincando. Não, filha, deixa a raiva secar. Mas eu tô com muita raiva. Não, depois a gente vai. Não foi ela, mãe, eu tenho certeza que foi ela. Daí a mãe, com sabedoria, ela falou: filha, você lembra quando você foi fazer a primeira comunhão? Que a vovó fez um vestido branco para você, lindo, você provou e quis desfilar e caiu no quintal e sujou de barro com uma lama e a sua primeira comunhão era no dia seguinte e eu já ia lavar. A vovó falou: não lava. Daí eu assustei porque eu já ia lavar a lama ali. A vovó falou: deixa secar a lama, porque se você lavar vai espalhar no vestido, o vestido não vai ser mais branco, vai ser marrom. Deixa a lama secar. Quando secar, eu lavo só aquele pedacinho, nós fizemos assim, você fez a primeira comunhão com o vestido lindo? Lembro, mamãe, então. Deixa a sua raiva secar, depois a gente vai lá, a gente vai ver o que aconteceu. Depois, dito isso, bateu na porta, estava a mãe com a menina com um pacotão de brinquedo novo. A menina chorando também veio falar: oh, eu fui comprar um brinquedo, mas o que aconteceu? Eu estava brincando, aquele menino mal da rua veio e destruiu tudo. Então, tem que deixar a raiva secar. Então, com essa história, eu aprendi assim: se eu tive dificuldade com alguém da equipe, principalmente um sabotador que às vezes está ali para te provocar, Sim. eu deixo a raiva secar, não falo, não entro na mesma sintonia dele. Eu falo: então tá, depois a gente conversa, agora não dá, eu tenho um compromisso, eu vejo. E me dou esse momento da raiva secar, da lama secar. Quando eu volto com condições e sabedoria de lidar a situação. Não pode deixar essa pessoa desequilibrar você. Então, você tem que preparar um pouquinho para trabalhar com essas pessoas difíceis. A partir do momento que você faz isso, é sabedoria, né? É igual Salomão, né? Pedir sabedoria. E é uma ótima dica. Eu falo que, às vezes, conversando, trocando essas experiências, igual nós estamos aqui hoje, eu falo que eu queria ter assistido, né? Hoje a gente tem muito conteúdo na internet, na rede. Sim. Quando eu comecei a minha carreira, até fazer um curso era mais difícil, né? 20 anos, os cursos eram muito caros, a gente dependia muito das empresas nos ajudar a pagar o curso. Eu que não tinha uma situação financeira muito favorável, então dependia muito da empresa me dar esse apoio e a gente não tinha. Sim. Hoje a gente tem essas conversas na rede, como esse conteúdo que a gente está colocando para o pessoal hoje, e tendo essa dica, e nós temos que ter sabedoria para aproveitar também, né? Com certeza. Então, naquele bate-papo da Eliana e da Ivana, a Eliana nos disse ter sabedoria de deixar secar a raiva, de esperar passar o momento, para então eu ir conversar com aquela pessoa que está com um comportamento difícil ou que está sabotando, fazendo uma sabotagem, alguma coisa. Então, hoje eu digo que a gente tem essa facilidade que está aí para a gente no acesso, né? Então, eu digo para as pessoas que estão assistindo, vamos aproveitar, vamos escutar com ouvidos de ouvir, né, Eliana? E trazer para o nosso praticar. dia. E praticar, trazer para o nosso dia a dia, né? Bom, deixa eu ver mais perguntas aqui. Essa é muito boa. Para você, qual comportamento difícil não é aceitável? Porque a gente conversou aqui vários comportamentos onde o gestor tenta trazer, né, a pessoa para o grupo, tenta ajudá-la com um feedback, com uma conversa, aproveitar o que ela tem de bom para poder impulsionar, para poder trazer ela para o projeto e não perder ninguém, né? Chegar no fim do trabalho com todo mundo unido e junto. Só que a gente sabe que tem alguns comportamentos que são muito nocivos, vamos dizer assim. O que você entende, que tipo de comportamento que a gente se depara no ambiente de trabalho, que você acha que não é um comportamento, eu escrevi a palavra aceitável. O que não é aceitável? Eu acho que, acima de tudo, a pessoa tem que ter uma ética, né? E respeitar as pessoas. Eu acho que não é aceitável ninguém que vai desrespeitar alguém. Uma pessoa que é muito fofoqueira e você descobrir, eu acho que não dá para ficar. E, se for o caso, falar para a pessoa.
Eu tive uma época que eu tive uma chefe que ela não aceitava isso e ela fazia uma roda e falava, você falou de fulano e falou de fulano. Então, não é aceitável. Às vezes tem que chegar e falar assim, escuta, você falou isso porque tem pessoas que são mentirosas. Sim. Não sei se você já percebeu, eu já trabalhei Sim. com pessoas que Sim. inventam mentira para derrubar o outro. Então, Sim. você observa, se chegar, tem que fazer a roda e falar, você falou isso e aquilo. Então, eu acho que tem coisa que não dá para aceitar, porque daí pode destruir, inclusive, um projeto da empresa e tudo mais. Então, acho que a pessoa de mau caráter, uma pessoa que é muito maldosa, ainda mais nos dias atuais, não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Não. Joia. Eu acho que tem que substituir. É bom falar para a pessoa. Eu também comungo dessa ideia, assim. Eu já enfrentei dificuldades em dizer isso para as pessoas, né? Porque antes eu era muito radical, era muito direta e isso me trouxe problema. Então, às vezes, eu tenho essa questão de achar que a verdade deve ser dita, que as pessoas devem ser muito transparentes umas com as outras. E a minha mãe, que já faleceu, também me dizia assim, olha, você é muito sincera. Eu lembro, ela era muito doce. Ela falava comigo, filha, você é muito sincera. Tem várias formas de dizer as coisas. Então, sabe a sua mãe. Pode dizer. Ela queria dizer o seguinte, pode continuar sendo sincera, sendo autêntica, mas busque uma outra forma de dizer, porque você às vezes assusta as pessoas com essa forma como você coloca. Então, até hoje, quando eu estou procurando esse equilíbrio, estou num momento de conflito e de ter que dizer isso para as pessoas, eu me lembro dela. Olha, deixa eu buscar a melhor forma de dizer, né? Mas tem coisas que têm que ser ditas, né? Tem coisas que têm que ser esclarecidas e serem ditas da melhor forma possível, né? Até também gerando esse respeito, né? Isso que você falou da questão do respeito, que é importantíssimo. Qualquer equipe, em qualquer relacionamento, né? Eu acho que daí chega uma hora que não, tem coisas que não dá para aceitar, né? Que você pode comprometer aí toda a equipe, então não dá. Lógico que o que der para corrigir e falar para a pessoa, tudo bem, mas tem coisas que não dá, né? Então, não adianta a gente colocar panos quentes também, né? Eu acho a coisa da mentira muito, muito grave, muito acentuada, porque coloca em risco uma série de coisas e situações. Coloca em risco as pessoas, coloca em risco o projeto, a empresa para a qual nós estamos trabalhando. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser sempre transparente e sincero daquela forma que é a melhor, buscando a melhor forma, mas não deixar de ser, né, Eliana? Não deixar tem que falar. Né? Vou pegar outra perguntinha aqui. Tem pergunta boa. Essa é muito boa. Essa o pessoal tem feito, quando a gente tem levado o conteúdo, é uma pergunta recorrente. Quais são as principais habilidades de um profissional que é nota 1000 no quesito relacionamento? Primeiro, eu acho que a pessoa tem que ter, de relacionamento, ela tem que ter a vida pessoal, assim, equilibrada, né? Em todos os aspectos, na vida pessoal, a vida que ela tem para o trabalho, a saúde, o relacionamento familiar. Então, ela já tem que exercitar, melhorar isso. Porque não adianta eu querer que a minha equipe faça isso se eu não dou o exemplo, né? Então, eu tenho que ter, eu acho que se eu consigo, e eu acho que é um exercício diário, criar o hábito de ter o equilíbrio. Então, eu tenho o meu horário de trabalho, eu tenho a minha família, os meus amigos, o meu hobby. Se cada pessoa que vai liderar, ela puder fazer isso com ela, primeiramente, ela já experimenta nela um equilíbrio. Daí ela consegue ali conduzir a equipe dela. Se ela tem esse equilíbrio, ela consegue ajudar as pessoas, mas eu acho que tem que ser uma pessoa que está pronta a servir, que não precisa ter necessidade de demonstrar que é o melhor, que está pronta a perder uma ideia, porque se você não está pronta a perder a ideia, a sua ideia não é tão boa assim. Você tem que ouvir, porque de repente você tem uma ideia, igual aqui, você está falando, você usou a palavra facilitador, que eu já até fui e nunca usei como chefe. Então, peguei uma ideia sua, vai agregar a minha. Ótimo, eu vou sair ganhando, é bacana. Então, eu tenho que estar pronta a ouvir e a servir, né? Eu acho que um líder
o cristianismo fala, né? Eu não estou defendendo a religião, mas Jesus foi um grande líder, né? Ele serviu primeiro, né? Então, até tem um livro, O Monge Executivo, ele fala muito disso, que ele estudou aí a liderança de Jesus. E Jesus, ele conseguiu ver o lado bom de cada dos seus apóstolos lá, e ele acabou escolhendo Pedro, que mesmo Pedro tendo traindo, ele sabia que Pedro tinha todas as características para liderar ali a missão dele, que era levar o cristianismo para o mundo. Então, o líder, ele tem que estar pronto a perdoar, a ter essa parte que você fala da misericórdia. De repente, você olhar com esse óculos de misericórdia aquela pessoa. Então, se você tem esse equilíbrio, lógico que antes você tem que ter o conhecimento técnico daquilo que você vai fazer. Sim. Porque se eu tenho conhecimento técnico, eu não preciso terceirizar a culpa, né? Responsabilidade. Então, eu tenho conhecimento técnico, você mexe com TI, você sabe fazer e sabe entregar o projeto, já é 50%. Sim. Depois o equilíbrio no trato com as pessoas. Para você ter esse equilíbrio, você tem que praticar empatia, é conhecer. E nesse momento você tem que recuar, ser servo, não para ser o bobo, mas para ter a sabedoria de estar ali para ajudar, e você vai aprendendo com cada um. O líder que consegue fazer isso, ele tem mais chance de dar certo. Logicamente que você tem que saber dar o limite, né? Para cada um também. Existe aí a inteligência emocional, eu já li muita coisa sobre isso, que fala que todos nós temos dentro de nós, acho que você já deve ter estudado isso, o lado criança, o lado adulto e o lado pai, né? Sim. Então, se você conhece essas características dentro de você, você vai saber o que você precisa melhorar, porque tem hora que você age mais como criança, ou mais como adulto, ou como pai. E numa liderança, você vai ter que usar os 3 papéis, né? Tem hora que você tem que ter um pai para acolher e colocar com firmeza, o adulto, aquele que vai encontrar a solução com mais equilíbrio. Tem hora que você tem que fazer igual Caetano Veloso fala, releve, né? Ele fala isso às vezes para a filha dele, releva, minha filha. Então, se você tem essa sabedoria, logicamente que muitas leituras, muitos vídeos, a gente aprendendo com outro, a gente consegue ter essa sabedoria naquele momento daquela ação, você vai saber agir. Então, eu acho que um líder ele tem que estar aprendendo sempre. Eu tenho aproveitado muitos conteúdos, ainda mais agora que tem, como você falou, essas disponibilidades, aprendendo, porque não achar que sabe tudo. Eu tenho feito isso, reservado um momento diário para estudar. Então, eu estou estudando, lendo livros, terminei um, lendo outro, ouvindo, todo o conteúdo que eu posso. Então, é sempre buscar coisas novas. E fazer isso que você está fazendo, essa troca. Eu acho que essa troca é muito bacana, porque às vezes eu domino aqui, mas aquela ali eu não sei fazer. Então, fazer essa troca e ter essa vontade de aprender mesmo. Eu acho que o momento é bacana para a gente mostrar para as pessoas que estão assistindo essa troca que nós estamos fazendo. Eu vou te ouvindo e vou vendo você contar a sua experiência, as suas histórias, e parece que eu vou crescendo, assim. Eu gosto muito de estudar, muito de ler, muito de fazer treinamentos. É uma coisa que eu nasci com isso, assim, com esse desejo, né, de ler, de descobrir, de estudar. Então, à medida que eu converso com alguém que tem tanta sabedoria, tanta experiência e já passou por tantas situações, a cada palavra sua, a cada história, parece que eu vou crescendo, que isso vai me acrescentando. É como se aquele espaço que eu guardo para conhecimento fosse, meu Deus, está inchando, está chegando mais coisa, né? E nasce aquela alegria de você estar descobrindo mais coisas. E eu acho que a nossa audiência, que as pessoas que nos acompanham e estão tendo essa oportunidade grandiosa de assistir esse bate-papo, também tem essa sensação, Deus, que bacana, né? Esse conhecimento chegando e eu estou crescendo com isso, por dentro e por fora. Esse é o sentimento que eu estou tendo agora, tá? Te escutando, te ouvindo. Eu estou crescendo, assim, mais como profissional e como pessoa, tá? Tem mais perguntinhas. Está terminando, viu, gente? Nós estamos terminando as perguntinhas, mas ainda tenho mais 2 aqui, tá? Essa aqui é uma dica mesmo, se você puder nos ajudar.
se existe alguma forma de autoavaliação que cada um de nós possa fazer para identificar em nós mesmos comportamentos difíceis. Então, não esperar que o outro me chame para conversar. Às vezes a gente nota isso. No início da minha carreira, eu notava uma dificuldade em crescer, em ter oportunidades, né? Estava sempre sendo chamada para feedback, sempre sendo chamada para conversas, e eu demorei a perceber que eram porque eu tinha alguns comportamentos difíceis. Eu demorei a perceber. Então, hoje, tem alguma dica, alguma autoavaliação que a gente possa fazer, sentar, olha, deixa eu avaliar a minha conduta, a forma como eu estou agindo, as minhas atitudes, para ver se eu não identifico um comportamento difícil, para que eu possa buscar ajuda, né? E diminuir aí o meu caminho tortuoso no ambiente de trabalho, para que, descobrindo onde são as minhas dificuldades, eu possa buscar ajuda, né, para tratar aí as minhas próprias mazelas e encontrar um melhor caminho. Nem estava previsto eu falar isso que eu vou falar agora, porque eu tinha até estudado as perguntas, até planejei falar alguma coisa. Mas você perguntando, eu vou falar uma experiência pessoal, aí aqui eu estou colocando em comunhão. Eu estou há 30 anos casada com meu marido e a gente foi 4 anos amigo antes, a gente era muito amiga, a gente conversava muito. Eu sempre fui muito rápida, porque lembra que eu era lerda com 12 anos? Sim. Eu era lerda. Depois, quando ele me chamou de lerda e me ensinou, agora eu sou muito rápida. Todo mundo fala que eu sou rápida. E daí, quando eu descobri que eu não era lerda, que eu era rápida, eu me achava o máximo, né? Eu achava que era a melhor de todas. E eu sempre me achei assim. Então, quando a gente casou, a gente combinava de dividir as tarefas de casa desde casada. Daí a gente trabalhava, no final de semana a gente ia fazer a bendita faxina. E eu já me achava o máximo, porque eu conseguia dar conta de limpar a casa, fazer um monte de coisa, e ele ia fazendo. Só que o homem é mais demorativo, né? Sim. Daí eu falava assim, não, mas tem que ser mais rápido, assim. Mas eu achava que eu estava abafando. Sim. Só que a gente sempre fez a gente conversava entre a gente as coisas que a gente tinha que melhorar. E era legal, no começo de casado você fala até com um jeitinho. E ele sempre me elogiava, mas daí eu me achava massa. Mas um dia eu falei assim, nossa, você demora muito, faz isso, faz aquilo. Eu colocava para lavar roupa, fazia isso, aquilo. Daí um dia eu falei, nossa, mas você demora muito para fazer as coisas. Ele falou assim, e você me sufoca. Porque se pede para fazer uma coisa, eu vou fazer. Você já vem falando um monte de coisa, você me sufoca, você me faz mal. Quando ele falou isso, eu quis morrer, porque eu me achava que eu era o máximo. Quando ele me falou isso, só que nós tínhamos já esse relacionamento de ouvir. Daí que eu me toquei, gente, eu não sou o máximo, eu preciso melhorar. E até hoje ainda não melhorei, preciso melhorar ainda mais. Mas esse foi, acho que a primeira reflexão que eu pude fazer lá atrás, quando eu era lerda, depois quando eu achei que era muito rápido, daí eu comecei a perceber isso. Então, hoje, quando eu vou, cada dia que eu vou para o meu trabalho, eu criei um hábito de me preparar para ir para o trabalho. Eu até brinco, então eu tomo banho, eu preparo a roupa que eu vou, eu gosto de fazer maquiagem, não saio sem batom, eu gosto. Eu faço todo um ritual, eu descobri que isso me dá equilíbrio. Eu já preparo o dia, o que eu tenho que fazer, organizar para fazer isso daí. E daí a cada pessoa que aparece, eu penso assim, eu tenho que contribuir para o crescimento daquela pessoa e vice-versa. Então eu tento manter o equilíbrio. Dá certo? 100% não, às vezes sai fora. Depois, quando você cria o hábito de fazer isso, você vê onde você precisa melhorar. Eu lembrei da sua mamãe, podia ter falado tudo aquilo, mas não precisava ser com aquela palavra. Então, eu estou no momento agora de fazer essa reflexão. Por eu ter saído lerda para muito rápida, eu quero fazer as coisas rápidas. E eu descobri que, às vezes, eu posso fazer mal para as pessoas, porque nem todo mundo tem a mesma rapidez que eu. E daí eu lembro assim que é melhor o imperfeito em conjunto do que o perfeito só eu sozinha, porque senão depois eu vou falar, nossa, eu fiz tudo sozinha, eu tenho que trazer. Então, é uma reflexão diária que eu tenho feito. Então, eu estou fazendo essa experiência há um tempo de fazer essa reflexão, me preparar. Eu já faço isso, eu acordo cedo, tenho mania de acordar cedo para fazer isso. Então, tem me ajudado muito. Então, hoje mesmo eu fui fazer um trabalho,
Eu faço um trabalho numa prefeitura também, de um projeto grande, eu implanto a política de desenvolvimento econômico, eu tinha que tratar algumas coisas, eu estava preparada para aquilo, mas no meio do dia teve aquela outra coisa. Então, eu fecho as gavetinhas, assim, sabe? Eu imagino que... Sabe aquelas gavetinhas de bijuteria que a gente tem? Sim. Então, eu tento fazer assim. Agora eu tô com a gavetinha aberta daqui da entrevista com a Ivana. Depois daqui eu já tenho outro compromisso. Então, eu fechei a gaveta para ser totalmente presente aqui, porque eu só tenho um momento presente de ser inteira em cada assunto. Daí, quando eu consigo fazer isso, eu consigo me equilibrar. Eu tento fazer isso, inclusive, com o celular. Se eu estiver tratando, eu me desligo. Então, eu trabalho em vários projetos. Quando eu vou fazer um projeto esse na prefeitura que eu faço esse trabalho, naqueles 2 dias que eu vou 2 dias, eu fico inteira naquele projeto. Então, eu fecho as outras gavetinhas, sabe? Daí, a minha energia fica naquele trabalho. Daí, eu consigo ter um equilíbrio para lidar com todas as dificuldades do dia e cada projeto. Então, eu me organizo também nessa questão. Tem me ajudado muito. Eu tenho mais produtividade ali. Eu também não tinha planejado contar uma história, mas é uma história minha, um testemunho que eu acho que pode ajudar outras pessoas. Sim. No início, eu era analista de sistemas e eu sempre tive o pensamento muito acelerado, assim. Então, quando entrei para a área de informática, eu não sabia se informática era de comer ou de passar no cabelo. Eu fui aprendendo, porque o sapo, que era eu, tinha necessidade de pular, né? Eu tinha uma condição financeira que não era favorável, eu morava de favor na casa dos outros, então eu precisava aproveitar aquela oportunidade. Então eu fui ali com unhas e dentes. Muito bem, aproveitei a oportunidade e isso está tudo bem. Só que como eu tinha esse jeito acelerado, uma vez eu era consultora e a gente estava numa reunião, eu já estava nesse projeto há muito tempo, eu trabalhava com o pessoal da controladoria, eu implantava vários módulos, eu fiquei lá muitos meses. Financeiro, trabalhava com o pessoal do financeiro, do fiscal, do faturamento. Eu estava envolvida com toda a empresa. E numa reunião, cheio de pessoas, o meu gerente estava nessa reunião, uma menina que eu trabalhava no financeiro, ela não era do financeiro, ela era da TI e ela tinha pouca experiência na área de negócio. E eu já vinha com uma experiência mais além da TI, eu já vinha com uma experiência mais de negócio também. E ela só tinha experiência em TI, ela tinha pouca experiência em negócio. Só que ela também queria aprender. Ela percebeu que para você ser um bom consultor na nossa área, você tinha também que entender negócio. E aí ela disse assim na reunião, tá tudo muito bom, muito bem, mas eu queria falar uma coisa da Ivana. Tem uma coisa da Ivana que me incomoda muito. Porque quando a gente pede ela para explicar de novo, ela fala assim, eu já te falei. Eu já te falei isso. E ela disse que eu falava, eu já te falei isso 1, 2 vezes, mas eu vou te falar de novo. E eu tomei aquele choque na reunião, porque ela disse na frente de todo mundo e ela falou que esse comportamento meu incomodava muito a ela. Né? Ela se sentia como se eu dissesse que ela não tinha inteligência, né? Como se ela tivesse desprovida ali de uma parte intelectual. E isso a incomodava muito. E eu tomei um choque. Falei, meu Deus, eu faço isso? Que terror, que horror, né? E aí, daí em diante, não só fazer uma autoanálise da forma como eu falava com as pessoas, mas eu fiz também terapia, busquei outro tipo de ajuda, e foi aí que eu percebi que eu precisava de ajuda e eu busquei. Sim. E foi muito eficiente durante minha trajetória. Eu fiz um combinado comigo, que quando eu explicasse alguma coisa para o meu usuário, para a pessoa que estivesse comigo, e ela me perguntasse 2, 3, 4, 5 vezes, eu não ia falar a palavra eu já te falei. Eu combinei comigo, você não vai falar isso. Eu já te falei, você não vai dizer, hipótese alguma. Você vai dizer assim, sempre. Por mais que você estiver irritada, que você achar que já falou, que foi o suficiente, que realmente aquela pessoa está passando o limite. Seja a situação que for, você vai dizer para ela o seguinte,
até que ponto você entendeu. Isso. Então, eu troquei a palavra, eu já te expliquei várias vezes, por até que ponto você já entendeu. E Olha eu que bacana. notar que isso já foi mudando a forma de eu me relacionar com as pessoas. Mas Com precisou certeza. de alguém dizer. É. Eu não tive capacidade de fazer essa autoavaliação. Eu acho que a gente precisa de fazer isso que você falou. Todo dia refletir sobre o meu próprio comportamento. Né? Será que eu gostaria de ouvir isso? Se eu me colocar no lugar da pessoa, como eu me sentiria? Com essa Sim. forma que eu tenho falado, que eu tenho colocado. Isso aí foi um ponto muito importante na minha trajetória, numa mudança que eu consegui fazer. E aí eu acho que é uma coisa bacana da gente dizer para as pessoas, para que elas também percebam, né? Deixa eu ver minha atitude hoje, a forma como eu falei, me posicionei. Se fosse eu ouvindo, será que eu estaria confortável? Será que seria bacana? E aí, essa última pergunta. Bom, Eliana, eu queria saber se você. A gente tinha feito essas perguntas, preparado essas perguntas, um bate-papo maravilhoso, uma experiência sensacional, a sua própria energia, né? A sua própria vibração aqui, sentindo daqui a sua energia. É o que eu te falei, eu estou me sentindo assim, grande, com mais conhecimento, oba, chegou mais coisa nova. E é recíproco. Se você gostaria de arrematar para a gente, dar alguma dica, alguma orientação aí para os nossos facilitadores, para os nossos gestores, muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, elas trabalham na área de recursos humanos, analistas, eles também nos acompanham aqui. Se você tem alguma dica, algum carinho para trazer para eles, para falar o tão importante que é essa posição nossa, né? Quando nós estamos liderando as pessoas e de que forma melhor a gente pode tratar com esses grupos e contribuir para eles. E aí você pode aí finalizar da forma que você entender que contribui conosco, tá? Por gentileza. Eu acho que uma reflexão que eu tenho feito e que eu acho que é uma dica, no ambiente de trabalho que todos nós convivemos, todos nós precisamos trabalhar, a gente acaba ficando maior tempo na parte do trabalho, né? Então, quando a gente vai trabalhar com a pessoa, a gente tem que pensar assim, se quando eu chego no ambiente, a pessoa vai falar assim, chegou a Eliana. Ai, que bom que chegou a Eliana. Porque eu acho que a gente tem que levar paz para a pessoa. Porque a nossa vida é tão passageira aqui, não é? Eu tenho refletido muito isso, é tão passageira, passa tão rápido. Eu tinha 12 anos, eu estava contando a história de 12, eu lembrei, hoje eu já tenho 53, eu estou indo para 60. É tão rápido que a gente tem que, cada pessoa que passar perto da gente, a gente teria que ajudar aquela pessoa a melhorar. Pela experiência que a gente tem, com tudo isso que a gente passou, a nossa experiência é bem parecida. Inclusive, o nosso sobrenome é igual, né, Moreira? Uau, nós estamos em família aqui hoje. Eu acho que a gente pode ajudar a outra pessoa. Então, eu vou ali naquele trabalho, o que eu vou colaborar? Então, as pessoas hoje, elas têm acesso à internet, têm acesso a conhecimento, têm acesso a tudo. Então, todo mundo tem acesso a um curso que a gente não podia pagar. Então, além de toda essa informação que eu posso dar para a pessoa, você pode dar como profissional, será que nós não podemos levar um pouco de paz, de harmonia, de esperança? Porque às vezes a vida da pessoa está tão dura, aquela pessoa que às vezes é chata, ela tem um problema na casa dela, às vezes você não vai se resolver, você não vai ser a psicóloga, mas você pode encaminhar com alguém para aquela pessoa ser um pouquinho mais tranquila. Eu acho que é isso que eu quero colaborar para o mundo, ajudar as pessoas a serem melhores, fazer. Eu acho que se a gente conseguir, primeiramente, se equilibrar, fazer esse estudo que a gente está falando, essa troca de experiência, se quando você chegar no lugar as pessoas olharem e falar, ai, que bom que você chegou, daí a gente está colaborando com a equipe, está treinando, está ensinando, né? Essa questão de ensinar com você, eu também, assim, como eu sou rápida, daí o que eu percebo? Quando eu vou ensinar, eu falo assim, levem um papel, uma caneta, anotem, porque para eu gravar, eu gosto de anotar. Já dá dicas para a pessoa, né, para ela já anotar. Sim. Então, Ivana, eu acho que era isso. Do fundo do coração seria isso. O que eu vou melhorar na vida da pessoa? E às vezes a pessoa precisa só que você ouça, que você faça um elogio, enfim, um bom dia, alguma coisa nesse sentido, né?
é o ser generoso genuinamente, né? Ser generoso de forma genuína, sem querer nada em troca. A gente não pensa que o ambiente de trabalho requer isso. A gente acha que requer só orientação, informação, instrução técnica, né? Eu que venho da área técnica. Não, se tudo aqui estiver funcionando, esse computador, esse sistema, para mim está ótimo. Não, pessoas estão ali. As pessoas têm que estar se sentindo bem, né? Tem que ter um ambiente generoso, um ambiente seguro, um ambiente agradável. E que bom que a gente descobriu isso e pode passar isso para as outras pessoas hoje. Isso é o que é mais bacana, é o que você falou, é poder contribuir, é poder mostrar esse outro lado, né? E no mais, muito grata, feliz. Eu que agradeço. Tá? Grande de conhecimento que eu tô saindo aqui hoje, cheia. Foi uma delícia esse bate-papo. Eu tô agradecendo em meu nome, em nome da minha audiência, das pessoas que me acompanham. Eu espero que esse bate-papo e tudo isso de bom que você trouxe pra gente colabore, né, efetivamente com as pessoas, que mudem a vida delas. E aí eu vou falar uma coisa para elas aqui hoje que eu falo nas minhas oficinas quando eu chego. Olha, eu só quero um favor, que vocês não voltem para casa de vocês como vocês chegaram aqui hoje. Quero que vocês acrescentem qualquer coisa. Eu quero que vocês voltem diferente de alguma forma, né? Não vão perder a oportunidade. Vão voltar para casa hoje diferente de alguma forma. Então, vamos sair hoje dessa oportunidade, dessa entrevista, diferentes de alguma forma. Não vamos sair do jeito que nós chegamos aqui há uma hora e meia atrás. Vamos sair melhores, mais acrescidos, né? Vamos sair diferente para melhor. Então, é esse o recado que eu deixo para quem está nos assistindo aqui. Mais uma vez, Eliana, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Eu vou deixar os links aqui, viu, turma? Da Eliana, das redes sociais, do trabalho dela, que é incrível. E estou indicando e sugerindo para que vocês acompanhem e acrescentem ainda mais aí no mundo corporativo, ok? Obrigado por estarem aqui com a gente. Um abraço para todo mundo e a gente se encontra no próximo bate-papo.